Lição 6. 9 de novembro de 2025. Título da lição: A consciência, o tribunal interior. Introdução. Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral, comum a todas as pessoas, as escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado. A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Primeiro tópico. Antes e depois da queda. Ponto 1. A primeira manifestação. Do grego, syneidesis, saber com. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um sensor instalado na alma humana. Alguns teólogos consideram que seja no espírito. Não há consenso sobre isso. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado, e, assim, orientar-se em suas decisões. Gênesis 2, 16 e 17, Gênesis 3, 6 ao 10 tratam da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com o anúncio da penalidade. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência: culpa, vergonha e medo. Ponto 2. O direito natural. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. No Gênesis isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural tirando a vida do próprio irmão, Gênesis 4:8, e experimentou uma trágica consequência. Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. Gênesis 4, 13 e 14. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Salmo 139, 7, 8, Jonas 1, 3 ao 12. Ponto 3. Escrita no coração. Em Romanos 2, 12 ao 16, Paulo faz referência à lei mosaica, dada a Israel, e à lei moral, o direito natural, comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Romanos 2,15. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo-os. Versículo 15. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural. A escrita, em pedras, dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar. Êxodo 20:13. Além disso, houve ampla regulação da vida civil, direito de propriedade e direito de família, por exemplo, Êxodo 22, Deuteronômio 24, e o estabelecimento de leis cerimoniais, Levítico capítulos 1 ao 7. Antes da codificação do direito natural pela lei mosaica, outras sociedades antigas tinham seus regramentos. Os principais eram os códigos mesopotâmicos de Ur-Nammu, 2070 a.C., Lipit-Ishar, 1850 a.C., e Hammurabi, 1792 a 1750 a.C., o mais conhecido deles. O que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral escrita no coração de todos os povos. Segundo tópico. O funcionamento da consciência. Ponto 1. Acusação, defesa e julgamento. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Salmo 51:3. Gênesis 3:7 diz que tão logo Adão e Eva pecaram foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. O verbo conhecer, yada, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Antes do pecado, conheciam somente o bem, e viviam em plena alegria e paz. Gênesis 2:25. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma, como uma voz secreta e incômoda. Gênesis 3, 7 ao 10. Às vezes essa experiência de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar o povo, segundo Samuel 24:10. Uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. Salmos 31, 9 e 10, 32, 1 ao 5, e Gênesis 38, 1 ao 8. Ponto 2. Vãs justificativas. A expressão foram abertos os olhos, Gênesis 3:7, também significa experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão:
Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Gênesis 3:11. Não houve uma resposta direta. Impossibilitado de negar seu pecado, Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. Gênesis 3:12. Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Gênesis 3:13. Tentativas como estas são meros placebos. A consciência é implacável e não cede a vãs formulações humanas, ainda que teológicas, como as inclusivas, Romanos 1:18-27, 2 Timóteo 4:3. A confissão e o afastamento do pecado são remédio para a alma, Salmos 41:4, Provérbios 28:13, Tiago 5:16. Ponto 3. O debate no tribunal. A consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando-as ou reprovando-as, atua em relação ao presente, Atos 23:1, passado, 1 Coríntios 4:4, 2 Samuel 24:10 e futuro, 1 Samuel 24:6, Atos 24:16. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos, Romanos 2:15 e 9:1, 1 Coríntios 8:12. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos, que a questionam e aprofundam a análise das ações. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal, 1 Coríntios 11:28, com o objetivo de alcançar um veredicto favorável, o testemunho de uma consciência limpa, 2 Coríntios 1:12. Em casos assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, como ocorria com Paulo em Cesareia, a paz interior em função da consciência está sem ofensa, Atos 24:1-16. Então, há descanso para a alma. Terceiro tópico. A consciência é falível. Ponto 1. Defeitos da consciência. A Bíblia menciona consciências defeituosas, cauterizada, insensível ao pecado, Efésios 4:19, 1 Timóteo 4:2, fraca, legalista, 1 Coríntios 8:7-12 e contaminada ou corrompida, Tito 1:15. Para a consciência funcionar bem é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína Palavra de Deus, no Espírito Santo, 1 Timóteo 1:5-19, Romanos 9:1. Todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. E é nesse campo que agem as seitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século, Colossenses 2:16-23. Ponto 2. Deus, o Supremo Juiz. Apesar de sua grande importância no exercício de juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo. Como disse Paulo, por quem nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios 4:4. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência não nos acuse. Somente Ele, o Supremo Juiz, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios de nosso coração, mesmo os que nos sejam ocultos. Salmo 139, 23 e 24. Salmos 19, 12 e 13. Às vezes nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natã. 2 Samuel 12, 1-13. Pedro precisou ouvir o canto do galo. Lucas 22, 54-62. Pecados do espírito, como soberba e orgulho, são os que mais se escondem. Provérbios 16:18. Conclusão. Devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Salmo 119, 18, 34 e 130. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos. O sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Hebreus 9:14. Cheguemo-nos sempre a Ele com inteira certeza de fé. Hebreus 10:22.